E aí, mais uma? Mais uma segunda rodada, né? Aqui, ó, mas Show. primeiro um café. Sabe que minha esposa está viajando? Fui para Curitiba, atendei um cliente e quando ela não tá, eu não faço café, você acredita? Capaz. Tô falando. Mas por quê? É porque ela gosta mais do que eu, sabe? E aí, como ela não Ah, tá, eu já não me animo cara, se eu muito a te fazer. disser que eu sou parecido, eu não faço, quando minha mulher não tá, eu não faço na cafeteira italiana. E eu não passo café também. Mas eu faço da máquina. Sim. Ah, funciona também, né? É, pra não ficar sem. Mas eu sou assim também. Eu fico sem. Fico mais sem café sem ela do que com. E aí, vamos lá. Vamos bater nosso papo hoje, então? Para quem está acompanhando aqui, a gente trouxe uma formatação de toda terça-feira trazer uma live com reviews. E o que são esses reviews? São análises, muitas vezes técnicas, mas sempre com a nossa opinião, em algum assunto que está em alta ou algo que a gente considera relevante, para ajudar vocês aí e também nos ajudar a compreender melhor as situações, atualidades e construir raciocínios também, né, Murilo? Exatamente. Então hoje a gente tem aqui para analisar uma matéria sobre o que está muito em alta, né? Cazé TV. O Murilo estava lendo essa semana uma revista ali. Qual que foi a revista que você estava lendo, que você trouxe para a gente debater? É a capa da Exame de janeiro, né? Ela já é de janeiro, essa capa, mas a gente está em alta agora para falar do Casé, que a gente tá. Quem está acompanhando a Copa tá vendo todo dia ele. Então é uma oportunidade interessante para a gente falar dessa capa aí, desse negócio que virou a Casé TV também, né? Com certeza. Um cara que veio do quarto, né? Veio da garagem e conseguiu construir É, aí um império e tá faturando. Esses 45 dias de Copa vai faturar 2 bilhões. 2 bilhões de patrocínio, né? Essa capa da Exame aí que a gente vai estar comentando, né? Alguém que saiu, como o Nilson disse, lá da garagem, hoje está estampando a capa de uma das maiores revistas de negócios do Brasil, né? Então, é, tem muito time, mas também tem muita vontade de fazer, começar. Também é um ponto, né, Nilson? Você tem que começar de algum jeito. No caso dele, começou dentro de casa, começou fazendo com o que tinha. Não é alguém que, como muitos brasileiros, não começou com muitos recursos, mas começou colocando a cara a tapa, começou fazendo, começou aparecendo, se mostrando, gerando audiência para o que ele fazia também. Então, algo interessante para a gente estar comentando hoje aqui. Com certeza. E é um cara que levou quantos anos para conseguir construir uma audiência, para ter uma relevância, chamar atenção. Né? É aquele famoso, né? Que muita gente vê o cara com sucesso hoje e o cara teve sucesso da noite pro dia depois de 6, 7 anos camelando, né? Eu devo ter aqui, eu não parei para ver a data, mas acho que ele começou a produzir conteúdo lá em 2014, talvez, isso, né? Ele foi para o esporte interativo, mais ou menos em 2016, algo nesse sentido. É mais alguém que começou lá atrás e depois de quanto tempo? No mínimo 10 anos, No né? mínimo 10 Até anos. no mínimo 10 anos para estar onde ele está hoje, né? Então, se tivesse desistido, nunca tinha chegado. Se não tivesse começado, também nunca tinha alcançado. É isso mesmo. O teu áudio ficou bem ruim agora, viu? O meu áudio? É, ficou bem ruim. A hora que você virou pra lá, ele deu uma. Começou a dar uma Ah, chiada. deve ser o fone aqui do microfone. Tá ouvindo melhor? Tô vendo. Isso aí. Tá. Realmente, né? É aquela situação, né? Começou a produzir conteúdo mais de 10 anos atrás. Na época que era tudo mato, na época que ninguém tinha feito nome ainda nesse negócio. Pelo menos no Brasil, né? E hoje chama atenção aí, o cara tem patrocínio da Coca-Cola todo dia. Quantas vezes por dia aparece Coca-Cola patrocinando ele? Tem Bet também patrocinando ele. É um cara que se a gente falasse 10 anos atrás que alguém ia bater de frente com a Globo, era impensável. Tá? Então tem que tirar o chapéu mesmo. Inclusive, a gente tem muitos pontos para analisar, né? Dessa estratégia dele, né? Tanto a questão da coragem de botar cara no negócio que não existia antigamente, quanto da capacidade dele de formar uma boa equipe, quanto, apesar de ser um cara que é muito comunicador, é um cara que é muito, muito bom de assistir, muito engraçado de assistir, ainda tem um lado empresário.
que conseguiu sentar para negociar, porque hoje tem gente que não sabe, mas o Casé TV, ele conseguiu vender uma boa parte, né, da Casé TV para um grupo de fora. Tem um grupo aqui, um grupo de fora que comprou também um pedaço. A Casé TV é da Live Mode, se eu não me engano, que é a empresa que comprou, e eles criaram a Casé TV lá do nada, em 2022, que foi aquela estreia da Copa do Mundo lá. Não a estreia da Copa do Mundo, a estreia da Casé TV no jogo de Copa do Mundo, que até hoje é o jogo mais audiência, não mais audiência, não, do top 5 de audiência no Sim. YouTube de todos os tempos, que foi quando eles fizeram esse jogo Sérvia e Croácia, algum jogo da Copa do Mundo que eles fizeram que hoje tem aqui Eu vi esse que o recorde top deles, o recorde acho que era Brasil e Croácia, quando o Brasil foi eliminado, que foi o. Brasil e Croácia 2022, 6,9 milhões de espectadores no YouTube. Até hoje é um dos tops recordes. É o top 5 ainda hoje, só perde para um jogo da NFL, que é Kansas City e Los Angeles Chargers, com 20 milhões de espectadores. E para alguns outros também, mas começou lá, a gente começou com esse protótipo, por assim dizer, né? Sim. E com relação a essa capa aí, tá? Que você leu também dela toda, o que você acha que a gente consegue aplicar pensando naquele pequeno e médio empresário? O que você acha que a gente consegue tirar dessa trajetória? Tá? Uma coisa que eu posso pontuar muito, que a gente até conversou bastante, foi sobre o sacrifício, sobre pagar o preço. Tá? É um cara que se expôs, construiu muitos anos fazendo. Então, o que mais você acha que dá pra gente tirar, que a gente consegue aplicar no nosso dia? Talvez esse mês, essa semana, que a gente fala, não, isso aqui eu vejo que funcionou ali e ainda é o que pode hoje ainda fazer diferença no negócio. Um dos pontos interessantes que a gente pode tirar, Nilson, é essa história de Davi versus Golias, que tem relação mesmo à Casé TV, né? Quem é que diria, você é da mesma idade que eu, mais ou menos, que alguém bateria de frente com a Globo, que alguém transmitiria todos os jogos da Copa do Mundo e a Rede Globo não transmitiria todos os jogos. Pode causar quem está começando em ver um negócio, ver que tem concorrente, ver que tem alguém já no mesmo negócio e ficar até com medo de arriscar, de começar. Mas aqui tem um hack que você pode inovar, que foi o que a Casé TV fez. Eles inovaram, primeiro na transmissão, transmitindo no YouTube. Quem é que assistia YouTube lá em 2006 que diria que a gente estaria assistindo uma Copa do Mundo no YouTube e no celular e no ônibus e em qualquer lugar a gente pode assistir a Copa do Mundo, não só a Copa do Mundo, que já transmitiram Olimpíadas também de inverno esses tempos atrás e vão transmitir também a Olimpíadas de 2028, se eu não me engano. Mas o que a gente tira? Não ter medo de fazer, já porque tem um produto no mercado que já é muito bom e uma marca muito estabelecida, porque quando você é uma startup e está começando, você pode errar muito mais do que essas empresas que já estão consolidadas já no mercado. Então você consegue errar muito mais rápido, e quando a gente está falando de inovação, errar é quase um pressuposto. Então, a Casé tinha muito mais margem de erro para fazer no YouTube do que uma Globo. E talvez muito menos, talvez não, com certeza, muito menos burocrática em termos de decisões do que você vai fazer, menos burocrático no sentido, a gente vai fazer no YouTube, a gente vai fazer coisa diferente, a gente vai fazer um jornalismo diferente também, mas também mais engajado com o público de hoje, que cansou talvez do jeito que era feito antigamente. Então, para trazer um pouco aqui da tua pergunta, não ter medo de entrar no mercado já porque tem alguns players lá dentro. E pelo contrário, como você pode errar e pode errar mais rápido, isso é um motivador, não um empecilho, um obstáculo para você começar. Com certeza. Então, São muitas ferramentas, desculpa te cortar, mas a gente sabe que tem muitas ferramentas para você lidar com concorrência. Inclusive, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo bastante aí, temos aplicado em algumas empresas parceiras nossas, mas quando você tem uma concorrência, você consegue brigar em qualidade, você consegue brigar em preço, você consegue brigar em rapidez. Então são várias ferramentas para se analisar. Quando você realmente vai entrar no negócio, avaliar, né? Na avaliação de riscos, a gente vê concorrência sempre. Então é um ponto que tem concorrência, legal. Quem não tem? Eu vou fugir? Vou fazer outra coisa?
Não, eu vou analisar o que vale a pena, como que eu vou entrar, tá? Isso é até uma coisa, até para aproveitar o gancho aí que eu te interrompi, você discorreu um pouquinho sobre isso, né? Sobre analisar a concorrência e ver essas algumas portas, não precisa falar todas, mas algumas portas para a gente analisar sobre concorrência, alguma coisa assim voltado muito para escolher entrar mesmo. Muitas vezes a gente até ensina você a entrar e escolher com quem você vai brigar. É região? É bairro? O que é que você vai brigar? Então, se puder falar um pouquinho mais desse ponto aí, que é bem legal, mas não abre o jogo todo, não. Um ponto que é interessante que é o seguinte, tem muita gente talvez que vai começar e vai querer entrar naquele oceano azul que eles dizem, né? Onde você não tem concorrência. Muito pelo contrário, você tem que entrar em um mercado que tem concorrência, porque justamente porque tem concorrência tem mercado. Então tem demanda para aquela oferta. Esse já é um ponto. Então, se você está desenvolvendo um produto ou um serviço e não tem concorrência, você deveria até ficar mais preocupado em relação a isso do que achando que você tem um produto muito inovador e de que você não tem concorrência nenhuma, você vai vender muito fácil. Então, ter concorrência é algo ótimo. Nesse sentido, que tem mercado, tem demanda para aquilo que você está querendo oferecer, seja produto ou serviço. E também essa análise de como você pode inovar, que é analisando essa concorrência, o que ela não faz, o que você pode fazer melhor com ela. Você pode entregar mais rápido, você pode vender mais barato, você pode ter um relacionamento mais próximo com esse cliente do que talvez uma empresa que já está muito grande, já é um player muito grande, perdeu essa proximidade com o cliente. Se você conseguir fazer isso ser algo mais íntimo, mais pessoal, é mais uma vantagem competitiva que você tem também. Então, eu não sei qual que era a tua pergunta, mas em relação à concorrência é isso, né? Era isso mesmo. Era a gente falar que realmente tem concorrência. Quem não tem concorrência? Mas não é porque tem concorrência que você não vai entrar no jogo. Tá? E é um ponto que você também... Diga lá. É um ponto que você sempre traz também, é você ser um antagônico da tua concorrência. Porque tem, talvez, muito consumidor que não compra daquela marca. E se você se posicionar contra aquela marca, esse que não compra, ele é teu cliente. Então tem um mercado que é antagônico àquela marca. Você pode ver Samsung e Apple. Então você se posicionar contra a Apple é um mercado, né? É um mercado para você entrar. Se você é contra a Apple. Então é isso que eu quero dizer mais ou menos, que é algo que você se posicionar nesse sentido, contrário a uma marca para você ganhar esse mercado e ser o seu diferencial competitivo justamente sendo antagônico a alguém. Com certeza. E ainda tem aquele ponto que muitas vezes quando você está começando um negócio, você acha que é concorrente, mas não é concorrente. Porque você pega, por exemplo, um açougue, uma casa de carnes gourmet, e o açougue do mercadinho, não são concorrentes. Pode, na primeira vista, pode falar, não, pô, já tem um açougue ali, é concorrente. Mas não, se você está vendendo, por exemplo, a tua picanha a 70 e o outro está vendendo a picanha dele a 119, não são concorrentes. Então, e não são concorrentes porque são públicos-alvos diferentes, que vem o que a gente tem falado já aqui também no canal há um tempo, que é você definir o teu para quem. Quando empresas têm para quens diferentes, embora o produto seja muito parecido, eles não são concorrentes. A BMW concorre com a Ford? Talvez não. Talvez quem compra BMW nunca compraria um Ford de qualquer maneira. E quem compra um Ford, até por questões financeiras, não compra uma BMW. Então a gente está falando de carro, mas está falando de marcas que, ao meu ver, eu não sou especialista nessa área, mas me parece que não falam para o mesmo público. Um é mais luxo, talvez a BMW concorra com a Mercedes, com a Audi. Essas são as concorrentes. A Ford, ela tem Ford, Fiat, GM, talvez essas sejam concorrentes. Então você vê, no mesmo produto, você tem concorrentes diferentes. Então acho que a gente pode cravar aqui já, né? Que concorrência não pode impedir você de fazer nada, né? Nunca. Até melhor ter a concorrência. Porque aquilo que eu disse também. Se tem concorrência porque tem alguém fazendo, tem alguém vendendo, tem uma demanda para isso, e você pode ofertar o teu produto ou serviço. Então é ótimo você analisar o mercado dessa perspectiva. Tem concorrência,
tem negócio para você fazer. Não, legal. E voltando ali ao Cazé, né? A concorrência dele, ele foi brigar com a Globo. Então, mais um motivo, né? Concorrência não pode tirar você do jogo. Não, e também a questão dele me parece ter muito a ver com o timing. A gente teve a questão da pandemia, teve a questão da Globo tentando reduzir custos, investimentos que iriam para a Globo rejeitou e acabou caindo no colo do que a gente diz aquele que estava com a sorte preparada já vinha fazendo, e quando a oportunidade surgiu 5 anos depois daquilo que ele está fazendo, sei lá, 6 anos, 7 anos depois, uma oportunidade de negócio surgiu e ele estava lá com a sorte dele preparada para abraçar essa oportunidade. Então, é você fazer a sua própria sorte também, né? Tá. Um outro negócio interessante ali, pra gente ver, é que no caso dele, ele botou a cara. Que a gente também sempre fala muito sobre isso, né? Empresário, bota a cara. Aparece, bota a cara. Por que você não apareceu? Por que alguém fez, não foi a tua cara? Empresário, bota a cara. Eu sei que esse assunto você gosta bastante também, né? Se expõe, Demais. se expõe. Aquela que é um livro também, que é Skin on the Game, né? Você pôr a tua pele no jogo, eles dizem. Isso é muito interessante, a gente pode. É que sempre a gente analisa grandes marcas, né? Mas hoje você vai falar que a Tesla é maior que o Elon Musk? Você fala que a SpaceX é maior que o Elon Musk? Não, a gente fala Elon Musk. E o Elon Musk é o rosto da SpaceX. Você já ouviu falar do CEO da SpaceX? Já falou de algum engenheiro da SpaceX? Elon Musk, a figura pessoal dele é muito mais valiosa e ele, talvez, o que acontece muito é se esconder atrás de uma marca e deixar a marca falar, que eu acho que é o jeito que eram feitos antigamente. Hoje a gente quer muito mais essa personalidade, ao invés da marca estar na frente, tá a pessoa na frente. Assim como o Steve Jobs fez lá atrás, a gente falava de Apple, a gente nunca falava de Apple, a gente falava de Steve Jobs. Quando a gente, posso trazer até um caso mais recente, mas eu vou falar outro, já trouxe do Elon Musk. Então, uma das empresas mais valiosas hoje do mundo, que entrou como os unicórnios lá nas Big Techs, a do Jason Wang, que é a NVIDIA. Quando a gente fala de NVIDIA, a gente fala de Jason Wang. É o pessoal que fala muito mais. Então, para trazer no caso no Casé, até nem eu li a revista já, essa reportagem 2 vezes, não lembro dos sócios da Live Mode, que são os empresários que estão por trás. Eu sei que é o Casé. O Casé fala muito mais alto, que é algo que você trouxe também, né, Nilson? Não tem uma marca hoje. A marca é Casé. A marca é ele. Então, é muito mais forte a pessoalidade, é muito mais. E por isso, talvez, Nilson, é você pôr o teu na reta também, quando você está colocando o teu rosto. O teu rosto, você precisa manter a tua reputação. Quando a gente está falando também de Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, a gente está falando do Warren Buffett, a gente está falando da investidora dele. Tanto que hoje até trocaram lá a gestão, a conferência anual que eles faziam em Omaha já não é mais a mesma. Já tem menos gente indo, já tem menos apelo. Você vê o valor e a potencialidade que tem uma pessoa na frente do negócio. Então, você tem que pôr o seu na reta, você tem que se expor. Se você quer ser empresário, correr risco e também ter uma recompensa maior, não tem outro jeito, na minha opinião. E eu vejo isso também quando a gente está falando aqui em outra escala. O restaurante do Manuel, a panificadora do Epaminondas, a frutaria do Giovanni. Vou lá na Dona Márcia fazer não sei o quê. Então, tem um aqui perto de casa que é o Gregolin. Tem um aqui perto de casa que é o mercado Gregolin. O Gregolin, ele tá lá, o dono. Ele é um velhinho que tá lá, sempre circulando por lá, e ele traz essa pessoalidade para um mercado que é uma commodity. Se você for parar para ver. O mesmo leite que eu compro aqui é o leite que eu compro lá em outro mercado. Mas aqui é com o Gregolin. É isso mesmo. E muitas vezes o nome do empresário, né, o dono, nem tá na fachada. Mas é a panificadora dele. É o restaurante dele. É a lojinha dele. É o cosmético lá da dona Ana. Então, eu acho que em todos os níveis, quando a gente for falar sobre botar cara, funciona. É por isso que quem menos quer aparecer
muitas vezes demora mais. E também é por isso que o empresário, quando tem algo relacionado ao nome dele, cobra muito também. Você vê isso no Steve Jobs, você vê isso no Elon Musk, você vê isso no Jason Wang, porque a gente não está falando da marca, a gente está falando dele. Quando eu não entrego, ou a minha empresa não entrega, não é a minha marca que não está entregando, é eu que não estou entregando. Então, se a Apple não desenvolvia um produto muito bom, ninguém ia ver a Apple. O Steve Jobs é um fracasso. Se a gente não coloca os foguetes para funcionar e fazer Starlink, não é a SpaceX, é o Elon Musk. Então, por isso que a cobrança do empresário ele é muito mais forte, porque é o dele que está na reta. Então, isso o colaborador tem que entender. Eu acho que é interessante quando essa cobrança vier, e talvez o empresário também passar isso para a equipe dele. Essa cobrança é por causa do cliente. É a reputação da minha marca que tá em jogo. Então, por isso que essa cobrança excessiva tem que ter nossa qualidade da entrega, a pontualidade, a disciplina, a busca da excelência. Então, tudo isso é porque o empresário pode ser visto de um jeito muita pressão, muito em cima, mas é o dele que tá Tem na que dar reta certo. também. Tem que dar certo. Então, ninguém vai ver o funcionário que não entregou lá. Não, é o Murilo que eu contratei o serviço, que não me entregou, que eu vou ligar. Então, é isso que o empresário, é isso que eu, não defendendo o empresário, mas assim, até alguém que está começando, trazer ele que é o teu que tá, é a tua pele que está no jogo. Mas manter a Não, equipe sempre motivada e tudo mais. e não dê desculpas, né? Não dê Não dê, desculpas. não dê desculpas. Você combinou uma coisa, você combinou o serviço, combinou o valor, você entrega. Você não entregou, a culpa é tua? Ah, mas o produto vinha lá da Ucrânia e não veio por causa da guerra. Cara, mas eu contratei você aqui, ó, tinha um prazo. O prazo era esse. E agora, mudando um pouquinho ali, uma outra coisa que eu acho muito legal a gente conversar é sobre trazer o investidor para o negócio. Porque a gente vê também que foi um ponto ali que mudou o negócio do Cazé, foi quando ele trouxe os dois investidores aqui do Brasil, que eram do esporte interativo também. Esse momento, o que você consegue me falar sobre entender o momento de fazer isso, entender quando não fazer isso? Acho importante pensar quando não fazer. O que você me traz? Porque eu vejo que esse também foi um ponto que fez o Cazé sair dos normais. Aqui, na minha opinião, a gente pode falar um pouquinho dos sócios, tá? Eu vou pegar o nome deles aqui, que é o Edgar Diniz e Sérgio Lopes, né? Nesse caso, grandes empresários, eles não precisam saber fazer nada. O que eles precisam saber fazer? Pôr uma equipe de excelência para funcionar. Eles viram o Cazé, eles viram que ele tinha todo o negócio por trás, ele falava, ele tinha um engajamento, ele já sabia fazer, ele já tinha essa parte operacional, tanto que hoje quem está lá na TV é o Cazé, que está operando o negócio ainda, está fazendo o que ele já vinha fazendo. O que me parece interessante, eu vou falar menos do Cazé, vou falar mais dos sócios. Identificar isso. Alguém que faz algo melhor que você, e você consegue fazer algo que você consegue tirar os obstáculos para que esse teu sócio consiga performar. Mas isso, na minha opinião, tem muito a ver com fazer uma equipe de excelência. Você não precisa ser o melhor. Steve Jobs não tinha um doutorado, não tinha um mestrado, não tinha nem um diploma de engenharia. Mas ele tinha o Steve Wozniak, que era o engenheiro, que era o sócio dele, que sabia da área técnica. O Elon Musk, provavelmente ele deve saber muito pouco de como lançar o foguete no espaço. Ele contrata os melhores engenheiros para fazer isso. Eu não sei se esse é um paralelo que a gente consegue fazer, mas me parece que os sócios que entraram, se contrataram o Cazé, viram isso. É alguém que faz algo melhor que a gente. Eu tenho a noção de como pôr isso para funcionar. Eles já tinham uma empresa, né? No caso da matéria, eles falam isso, eles já tinham vendido essa empresa, se eu não me engano, eles eram sócios do esporte interativo e venderam para uma empresa estrangeira também e começaram um novo negócio. Então eles sabiam do negócio. Então eles montaram uma equipe e o Cazé tinha a própria equipe dele, né, Nilson? Você pode até falar melhor disso. Que hoje a equipe que está na Cazé são eles. Que são os mesmos, né, de 6, 7 anos atrás, né? Mas ali, o que aconteceu com o Cazé, nesse momento aí, o Cazé, ele já sempre foi muito envolvido em esportes. Porque ele tem o time dele, é bem engajado nos esportes, e já fazia muito review. Aí começou a ter uns momentos que tinha alguns jogos
suburbano, jogo de bairro mesmo, e ele fez algumas movimentações de transmitir um jogo ou outro desse, um jogo ou outro desse, foi chamando a atenção. E como ele já estava no esporte interativo, que o foco é esportes, e esses caras já eram sócios e já viam esse trabalho, eles fizeram, se eu não me engano, fizeram uma provocação em um jogo, porque esses dois sócios eles também compraram direito de imagem de vários estados. Exatamente. Então, se eu não me engano, do Copa do Nordeste, algo nesse sentido. Então, eles já tinham, bem dizer, o produto, eles não tinham o canal, mas eles já estavam no negócio, eles já sabiam o que estavam fazendo. E aí, teve essa parceria com o Cazé, e aí, nesse momento, assim, veio a Copa do Mundo de 22. E eles criaram essa Cazé TV, assim, aos trancos e barrancos ali, para transmitir um jogo. E quando transmitiu, eles viram que ele tinha negócio mesmo. Mas aí o que eu vejo com relação a trazer o investidor, que foi esse caso, o Cazé já tinha o nome, já tinha a empresa, já tinha o que você fala muito, né? Já tinha validado, já era só questão de pôr dinheiro e abrir o espaço. Exatamente. Porque todo o resto eu acho que já era muito fácil ver. E como eles já tinham dava para pegar um jogo que a TV não ia pegar, dava para, como os sócios já tinham direito de imagem, era muito mais fácil, porque o cara assina 2 papéis. Então aí eu vejo que deu tudo muito certo. Aquilo lá, né? De uma hora para outra, depois de 10 anos, deu certo. Ele tinha o canal, tinha o conhecimento, tinha o carisma, tinha o engajamento, tinha tudo. E apareceu um cara e falou: pô, já que você está fazendo, eu tenho aqui a escala para você. Eu tenho direito a tantos. Aí fizeram a negociação, e aí viraram os 3 sócios ali, né? Uhum. E depois que isso já era validado como uma coisa regional, aí virou uma coisa nacional, tá? Internacional. Aí veio uma empresa de fora do Brasil, que também tem direito de várias competições aí, que eu imagino que é quem tem o acesso fácil lá à FIFA, ao próprio YouTube, nos Estados Unidos, e mais um sócio. E aí conseguiu pegar a Copa inteira, agora no ano que vem não, esse ano começa já, né? Eles vão transmitir Liga Italiana, Liga Alemã, Liga Espanhola, Liga Portuguesa, Liga Inglesa. Acho que até o Brasileirão também vão transmitir. Então aí aconteceu, né? Mas quando que é um momento para você não ter um investidor? Digamos que aparece um investidor no negócio. Como que eu sei que eu tenho que falar não para ele? Em que momento que eu tenho que falar não? Em que momento que esse não vira um sim? O que se enxerga? Uma coisa que eu penso muito sobre isso é que quando vem o investidor, ele quer uma fatia do bolo. É assim que funciona. Só que eu tenho muito preconceito, tenho muita limitação com o cara mandar mais no meu brinquedo do que eu. Sim. Mas eu quero que você me diga o que você pensa sobre quando ter e quando não ter um investidor. Tá. Depois quero falar da casinha de novo um pouco. Na minha opinião, o que é quando você tem um investidor? Você está procurando dinheiro. Porque você vende uma porcentagem do teu negócio por dinheiro. Agora ou depois. Tem esses 2 jeitos. Mas, se o teu negócio gera um caixa positivo, porque nem sempre o dinheiro vai fazer o teu negócio ser muito melhor do que ele já é. É esse o ponto também. O investidor vai vir para morder algo. Ele vai levar uma porcentagem do teu negócio, você vai ter alguém para dividir a prestação de conta. Você tem que decidir se é isso que você quer também. Mas, na minha opinião, se você tem um caixa e você vê que a empresa está gerando caixa e não há necessidade de ter um investidor, e não há necessidade de dinheiro, na minha opinião, é dinheiro. Investidor, ele quer pôr dinheiro, ele quer tirar dinheiro. E ele não quer trabalhar. Tem esse ponto também.
Então, o que eu consigo ver? Se o teu negócio gera caixa e você não precisa pôr dinheiro, não está precisando de dinheiro, eu não consigo ver o investidor como algo positivo. Se o teu negócio gera caixa, deixa ele gerando caixa, faz ele ficar melhor. Vai gerando mais caixa e mais caixa. Mas é algo que depende de caso a caso. Tem até a questão de muitas vezes o cara vem, o investidor vem, e ele vai abrir um canal de vendas muito grande para você, que você não ia conseguir sem ele. Mas aí É o também smart money que eles falam também. Já não são tantos casos, a gente vê muito no Shark Tank isso aí, né? Na época lá, o dono do Polishop, ele viu um produto lá, patenteado, e falava, não, eu quero ser sócio, eu quero 50%, pago tanto, e vou pôr em todas as lojas Polishop. Aí pô, o cara vai abrir um baita canal de vendas, aí também tem que se repensar isso aí, né? Você chegaria lá, faz sentido para você? Os números fazem sentido? Então tem muito isso, né? E é por isso que eles são sharks, são tubarões. Então você está pedindo 50%, é metade do teu negócio. Se o teu negócio vale 10 milhões, ele leva esse negócio para 100 milhões, os 5 milhões que ele investiu virou 50. Então, na minha opinião, ele faz esse cálculo. E você vai ter um patrão. E o empreendedor, geralmente, ele não está querendo isso mais para ele quer tomar as próprias decisões, ele quer fazer o negócio como ele quer, ele tem a visão do negócio lá de trás, desde quando começou, sabe como as coisas funcionam. Quando o investidor entra, ele quer resultado, ele quer demonstração financeira, ele quer balanço financeiro. A gente já fala muito mais de número. E se você fizer um IPO, que é a proposta de você levar e pôr essa empresa no mercado de ações, mais difícil ainda. Teus donos são quem estão comprando a ação. Você tem que prestar conta, você tem stakeholder. E você está lá no dia a dia da operação ainda. A Boticário não é aberta até hoje. A Boticário hoje é uma empresa fechada. Ou seja, ela tem, não sei quantos donos ela tem, mas ela não é de capital aberto. Sim. Porque provavelmente ela gerou sempre caixa, nunca precisou ir pegar dinheiro no mercado, que é isso quando você está colocando a empresa fazendo um IPO, que é o caso de ir atrás de investidor também, só que investidor é pessoa física, ou seja que for, está abrindo para o mercado, vendendo uma cota da tua empresa para alguém em troca de dinheiro, tem que ver se isso faz sentido. No caso a Tesla, acho que teve recentemente o maior IPO da história. Se não me engano, foi agora esse mês, se não me engano. Provavelmente eles estão indo para o mercado para captar investimento. Se a gente está falando da Tesla, talvez uma empresa está precisando pôr dinheiro para dentro, já está numa situação que consegue. Mas para não ir muito adiante nisso aqui, que a gente pode ficar o dia inteiro falando. Quando a gente está falando de decidir se vai pôr um investimento ou não, tem que analisar o que você precisa. Porque o investimento, Nilson, também é um empréstimo sem você ir para o banco, a juros muito altos. Então, é por isso que para mim gira em torno de dinheiro. Então, pode ser que o investidor anjo te ajuda com dinheiro a ter um financiamento para algum projeto interno que você precisa ter dinheiro, desenvolver um software, contratar mais colaboradores ou ter mais estrutura, talvez faça sentido. Mas a minha opinião é, faça o teu negócio funcionar gerando caixa. E vai trabalhando nisso. Aí chegar no momento que você acha que faz sentido, você tem investimentos, tem um investidor para o teu negócio, e faz sentido, por que não? Não, legal. E você tinha falado que ia falar um pouco mais sobre a Cazé? Qual que era o ponto da Cazé? Eu tinha perguntado para você sobre os investidores ali, né? Sobre trazer o pessoal de fora, internacionalizar também, que é outro ponto legal da gente conversar. Para voltar para o Cazé, é que eu disse, para voltar também para o dia a dia de quem está começando aqui também, se ele não tivesse, eu não sei se ele viu lá atrás essa oportunidade de negócio que ele tem hoje. Eu não sei nem se ele começou, e tem isso na entrevista também, fazendo narração de esporte. O que eu quero dizer com isso quando você começa, é aquilo que eu tinha dito já há um tempo aqui também, você não sabe aonde você vai chegar em termos de produto. Você começa com uma ideia. Você faz uma, não funciona, você tenta fazer outra, você vê que aquilo funciona para outra coisa e você pivota. Então, o Cazé pode ter acontecido isso também. Quando ele começou lá atrás fazendo o que ele fazia, eu não sei se um dia ele parou
E essa oportunidade, eu quero um dia ter um canal no YouTube para transmitir as Olimpíadas. Eu duvido que isso passou pela Eu cabeça acho do que Cazé há 12 anos atrás. Só que estando no negócio, começando fazendo, validando a tua hipótese, testando, vendo o que funciona, o que não funciona, se movendo, aparecendo, mostrando que você agrega valor. Isso tudo você está construindo. E não é linear, é totalmente caótico. Você começa fazendo uma coisa, você começa a fazer outra, começa surgindo oportunidades, você tem que pivotar, e tá tudo certo. E talvez o Cazé seja um caso desse também. eu acredito muito que sim. Até pelo jeito que ele começou, era vídeo engraçado, era reagindo a vídeo do pessoal comendo, casa, viagem. Então me pareceu um negócio muito mais pro cara se divertir e ver o que ia dar do que um plano para ser uma emissora. O que a gente tira disso é começa fazendo alguma coisa, coloca o teu rosto à tapa, faça vídeo, seja por que for, venda alguma coisa. O importante é fazer, e fazer todo dia, fazer com consistência, com disciplina, que essa é a construção do teu negócio. Ele não é eu começo com um produto e é isso que eu tinha dito já. Começa com um produto e você fica nisso fazendo para sempre. Não, você vai pivotando conforme as oportunidades vão aparecendo. Mas o mais difícil é começar. O mais difícil é pôr o rosto à tapa. Depois o ônibus já está andando, as coisas vão acontecendo. Só que o mais difícil nisso é começar. Com certeza. Eu acho que é isso aí. Então a gente consegue concluir com isso, né? Ver o exemplo de um cara que saiu da garagem, transmite uma Copa do Mundo hoje e começou a fazer. Começou a se expor, foi dando certo, foi fazendo, foi melhorando, foi tendo a inteligência empresarial. Com certeza foi bem acompanhado, porque como ele é um cara que vem eu vejo muito mais uma veia esportiva e humorística nele, então com certeza teve bons conselheiros nesse meio do caminho para orientar o que tinha que fazer como empresa, mas eu tiro o chapéu aqui também para o Cazé. E eu acho que é isso aí, Murilo. Acho que dá para gente concluir, então. Que lição que você consegue trazer para a gente aí, em poucas frases, para a gente concluir, desse review da capa e da história do Cazé? Na minha opinião, começa que você nunca sabe onde você vai chegar. A vida de negócios é uma aventura. E você tem que entrar nela de um jeito ou de outro e percorrer essa montanha russa que é a vida de negócios, é a vida de ser empresário, porque é uma montanha russa. Porque ela tem altos e baixos. Tem hora que você quer gritar, tem hora que você quer vomitar, tem hora que você está se divertindo, tem hora que você está curtindo, tem hora que você está chorando. E essa montanha russa de emoções é não ter uma bola de cristal, não saber qual que é o teu ponto de chegada, você tem uma noção do teu ponto de chegada, mas você não sabe exatamente qual ele é. Mas talvez essa seja a diversão da Essa é a vida graça. também. Essa é a graça. Fechou, então. Então, beleza, Murilo. Obrigado pela conversa de novo aí. Estaremos de volta amanhã, 15 para as 4 da tarde. Todas as terças, quartas e quintas, com live aqui no YouTube, falando sobre empreendimentos, falando sobre sonhos, trazendo reviews de assuntos pertinentes aos negócios. Tá? Deixo aí o meu abraço e amanhã nos encontramos de novo. E amanhã tem mais uma. E aqui respondendo aqui no chat, eu que vi agora, a gente parece velho, tá? Mas não é tão velho não. Eu tenho 34, se eu não me engano. Sou de 91. E o Nilson tem 36. Então a gente já correu bastante essa maratona que é a vida. Não muito, mas já tem bastante caso para contar. Então fica ligado aí nas nossas lives aí que você vai, tenho certeza, agregar muito para a tua vida. Isso aí você pode contar com a gente nisso. Valeu, um abraço. Abraço, gente. Até mais.